Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento sobre os fundamentos da economia, que está indo ao ar de segunda a quinta, no período da noite aqui no YouTube. É muito bom estar podendo conversar sobre esse assunto com você e tornar esse assunto cada vez mais popular. Hoje a gente vai conversar sobre atividades econômicas, mas a gente já vem de uma série boa de aulas, então entra lá em playlist, entra lá em Fundamentos da Economia para você não perder nada. Show de bola, e aproveita, já se inscreve, já compartilha o nosso canal com bastante gente. Atividade econômica, o que é? A gente estava conversando sobre a relação humana considerada econômica, então assim, por a gente estar dentro de uma sociedade, a gente acaba exercendo a nossa vontade, exercendo os nossos fatos aí, ou seja, nos comportando como humanos dentro dessa sociedade, e a gente vai praticar diversas relações nesse comportamento. E algumas dessas relações elas podem envolver atividades econômicas. Uma atividade econômica nada mais é do que uma ação do homem buscando o consumo de um bem ou de um serviço que geralmente é produzido com os recursos escassos. O homem ele pratica diversas ações e diversas atividades ao longo do seu comportamento dentro da sociedade, mas algumas delas têm uns objetivos bem específicos e sempre têm uma natureza bem específica. Quando a gente está falando sobre as atividades econômicas, o objetivo específico, a causa final da ação econômica do homem é justamente o consumo dos bens e dos serviços que geralmente são produzidos com os recursos escassos. Então, o fim da atividade econômica, a gente pode afirmar que seria a satisfação do homem das necessidades primárias e secundárias. A gente vai conversar um pouquinho sobre as necessidades primárias e secundárias bem mais para frente. A gente ainda vai ter que falar um pouquinho sobre a divisão clássica da economia e tudo mais, mas eu quero que você anote aí no seu caderninho. Buscando satisfazer a minha necessidade primária e secundária é que eu exerço uma atividade econômica. Então, toda atividade econômica tem como fim a satisfação da minha e da sua necessidade primária e secundária. A gente viu numa aula anterior, e eu acho que vale a pena relembrar aqui, a compra de carne e a venda da carne representa a questão econômica, a compra e a venda de qualquer objeto, a compra e a venda de qualquer serviço também denomina atividade econômica. Por quê? Porque ela é dirigida no sentido de escolher, ou seja, ela acontece quando a gente escolhe entre várias alternativas o que a gente faz com o nosso dinheiro. Então toda vez que você estiver escolhendo o que fazer com o seu dinheiro, você pode ter certeza que você está prestes a exercer uma atividade econômica. A atividade econômica, o que ela deve ter? Ela deve ter valor econômico e preço. Eu vou citar alguns exemplos aqui para você. Compras de bens e serviços, como a gente já falou, prestação de serviços remunerados, produção econômica em geral, emprego de capitais para fins produtivos, pagamento de aluguéis, venda de bens e serviços, recebimento de juros, importação e exportação de mercadorias, recebimento de pensões e auxílios do governo, distribuição dos lucros das empresas entre os seus sócios ou acionistas. Então tudo isso daí pode ser uma atividade econômica, beleza? Então a ideia aqui é não limitar, mas é que você comece a perceber quais são as atividades econômicas que estão aí te cerceando dentro das suas experiências de vida, suas experiências cotidianas aí. Quais são elas? Deixa um comentário aqui. Quais são as atividades econômicas que você mais pratica, que você mais percebe, que você, enfim, achou mais interessante de citar aqui e compartilhar com todo mundo. Não esquece de interagir, não esquece de entrar no nosso site oficial. Tem bastante coisa guardada lá para você que resolver começar a estudar finanças pessoais por conta própria e provar aí de toda a melhoria que isso pode causar na sua vida pessoal. Na aula que vem a gente vai começar a falar sobre a divisão da economia. Então é importante que você esteja bem atento aí na próxima aula, e vai ser já na semana que vem. Então eu recomendo que você curta bastante esse conteúdo. Um forte abraço para você e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.